Falando um pouquinho sobre alguns assuntos mais relacionados à neurologia aqui, a gente vai falar um pouquinho dos prejuízos motores no TEA. A prevalência é extremamente alta, aí, estando na faixa de 50% a 85%. E por que a gente tem que se atentar aos prejuízos motores dos indivíduos com TEA? Porque as habilidades de comunicação social, elas são de fato motora por natureza. Então, imagine as crianças que não têm coordenação, que não têm uma boa marcha e já têm alteração da comunicação. Como é que ela vai caminhar? Como é que ela vai olhar para o indivíduo, para o amiguinho? Como ele vai observar o ambiente? Né? Então, os atrasos aí, eles são dos primeiros marcadores de TEA. Você tem essa lacuna no desenvolvimento motor e essa lacuna ela continua a aumentar com a idade. Envolver-se com habilidades motoras complexas durante as brincadeiras com colegas e cuidadores é vital para desenvolvimento de amizades e conexões sociais. E essa falta de movimento habilidoso nos indivíduos com TEA contribui aí para a inatividade, baixa aptidão física e o isolamento social. A gente tem um monte de atraso e déficit motor, né? A gente tem atraso em domínios motores grossos, finos, e aí também tem déficit na praxia, planejamento motor, marcha, coordenação e controle postural. Alguns estudos aqui mostrando para vocês coordenação bilateral deficiente, força de preensão reduzida, velocidade motora prejudicada, anormalidade na marcha. E aí a gente vê exatamente isso, né? Esse risco aí de transtorno de desenvolvimento de coordenação na maioria das crianças com TEA, e este transtorno ele vai persistir na adolescência. Esse estudo aqui, né, o que ele fez? Ele aplicou esse questionário DCDQ em vários pais, né, vários cuidadores de crianças, né, de 5 anos até adolescentes de 15 anos. A gente vê a prevalência altíssima de transtornos de desenvolvimento de coordenação, né, transtornos aí de coordenação fina, coordenação grossa, marcha, né, e é assim, o que chama muita atenção é que muito pouco dessas crianças elas estavam em intervenção, tanto de fisioterapia como de terapia ocupacional. Isso tem mudado, né? Então, tem se feito mais diagnóstico do transtorno de desenvolvimento da coordenação e essas crianças têm sido encaminhadas para esse tipo de terapia. O distúrbio de sono ele é relatado como um dos mais comuns no TEA, mais do que outros distúrbios neuropsiquiátricos infantis, e o principal distúrbio do sono no TEA é a insônia, principalmente aí insônia inicial, que parece acontecer em 83% das crianças e reflete aí a normalidade do ritmo circadiano e principalmente aí na regulação da melatonina. Falando um pouquinho de epilepsia no TEA, a gente sabe que a prevalência de epilepsia no TEA é de aproximadamente 30%, com taxas relatadas variando aí com base em cada população. Esse estudo aqui, o que ele mostrou para a gente, né? Que não só a epilepsia, o que a gente tem também é a presença de anormalidades paroxísticas no eletroencéfalo, o que não quer dizer que é epilepsia, né? Mas muitas vezes o que os estudos falam é que você tratando essas anormalidades paroxísticas, parece que você melhora o desenvolvimento dessas crianças. Aqui a gente tem o QI, né? Então, a gente não usa mais essa classificação, mas seria uma criança de inteligência normal, a alta, e ali, quanto menor o QI, né? Quanto mais deficiência intelectual, maior a prevalência de anormalidades paroxísticas no eletroencéfalo. Aqui mostrando a epilepsia no TEA no adulto. Então, esse estudo ele queria saber exatamente isso. A gente já sabe que essas crianças têm epilepsia, mas será que adultos com TEA eles têm mais crises? Eles vão ter o diagnóstico de epilepsia na fase adulta? Parece que sim, tá? E parece ser muito associada com a deficiência intelectual. Então, o que ele mostrou aqui? 34,6% dos adultos autistas com DI, eles tinham epilepsia, 11% dos adultos autistas sem DI tinham epilepsia e 27% dos adultos com DI isoladamente. O que a gente quer mais saber é isso aqui. Qual é essa faixa verdadeira? Que seria o paciente com TEA e epilepsia. Porque parece haver uma grande contribuição do DI na epilepsia e nas descargas epileptiformes. E como a gente não tem tanto estudo aí longitudinal, para a gente saber qual realmente seria a causalidade de epilepsia e TEA, sem passar pela comorbidade de deficiência intelectual. Então, aqui a gente vê que epilepsia e eletroencéfalos com atividade epileptiforme ocorrem em até 50% das crianças. Eles refletem, geralmente, aí um desenvolvimento sináptico e plasticidade aberrantes. Falando um pouquinho sobre enxaqueca, gente, aí é que não tinha nada. Mas como boa enxaquecose, eu falei, eu quero saber como é, o que rola aqui no TEA enxaqueca.
Então, eu encontrei aqui essa meta-análise, revisão sistemática, e o que a gente vê? Dividida entre criança e entre adulto. Nas crianças, parece realmente ter uma relação maior em crianças com autismo e enxaqueca, né, com chance aí 1,85 vezes maior do que aqueles sem autismo. Para adultos, isso não ficou muito claro, porque a amostra era muito heterogênea, e veja ali que todos passaram ali no 1. Então, parece que crianças e adolescentes, eles são predispostos ao desenvolvimento de enxaqueca. O TEA é um risco aí para enxaqueca, independente de qualquer comorbidade psiquiátrica e médica envolvida. E, principalmente, os pacientes do sexo masculino têm esse risco maior. Esse outro estudo aqui é um estudo de Taiwan também, achei bem interessante esse follow-up. Então, eles pegaram aí 18 mil crianças e adolescentes com TEA e 18 mil pareados sem TEA. E o que eles viram aqui nesses 10 anos, uma incidência maior de crises de enxaqueca em crianças com TEA. Aqui um outro estudo mostrando para a gente a comparação entre crianças autistas com enxaqueca e sem enxaqueca. Então, a gente vê aqui que as crianças autistas com enxaqueca, elas pontuam muito mais nessas subescalas de superresponsividade sensorial, tátil, olfativa, gustativa, auditiva e de movimento. Então, parece que essas crianças, elas têm um transtorno aí do processamento sensorial. Quem é enxaquecoso sabe quanto luz incomoda, cheiro, barulho, né? Então, parece existir aí alguma genética semelhante envolvida, mas a gente ainda precisa de muito mais estudos. TEA e Parkinson, nada. Zero estudo. O que a gente achou um pouco foi sobre TEA e parkinsonismo, né? Então, tem esse estudo aqui de 2023 aí mostrando que parece que pessoas com TEA, elas têm uma prevalência maior de parkinsonismo, né? Ele coloca que pode existir um aumento de doença de Parkinson, mas nada comprovado. E aí na Nature saiu esse ano mostrando aí que as pessoas autistas têm 3 vezes mais chance de desenvolvimento aí de sintomas parkinsonianos. Veja, sintomas parkinsonianos é diferente de doença de Parkinson. Doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa que tem todos aqueles sintomas. Parkinsonismo, por exemplo, que é o que parece que acontece aqui, são desenvolvimentos por várias coisas, várias doenças, né? E aqui, por exemplo, por uso de medicação, né? Então, o que acontece é que parece que esses pacientes autistas, e a gente sabe que realmente as crianças, adolescentes e adultos, a gente usa muito neurolético. Então, parece que essa prevalência maior de parkinsonismo é justamente pelo esse uso de neurolético, né? Então, eles mostram aqui o uso excessivo de neurolético, podendo causar esse parkinsonismo. Parece haver aí uma associação genética também, o gene PARC2, que está associado à doença de Parkinson, parece existir aí também no autismo, né? A gente sabe de uma disfunção dopaminérgica em ratos aí, quando eles desencadeiam aí sintomas motores estereotipados, e a gente sabe que crianças com autismo, elas têm dopamina diminuída, né, no córtex pré-frontal e no estriato, principalmente quando eles são expostos a estímulos sociais, né. Falando um pouquinho de TEA e demências, né, então também tem muito pouca coisa, é um mundo a ser desbravado, aliás, quem quiser estudar isso, eu acho que é fenomenal. Tá, então, o que a gente vê nesse estudo aí, né, que parece que adultos autistas aí, mas com menos de 65 anos, então uma demência precoce, eles tiveram aproximadamente aí 2,6 vezes mais probabilidade de ser diagnosticado com demência em comparação com a população geral. Então, a população geral ali, 0,97, autismo isolado, 4, autismo e deficiência intelectual 5,22 e deficiência intelectual 7,1. Então, vocês começam a ver que a deficiência intelectual ela está muito prevalente em todas as comorbidades. Esse outro estudo também aqui é muito interessante, ele é de 2020, tá? O que ele fez? Ele pegou aí 142 cuidadores de idosos com demência. Tá? Então, ele avaliou esses pacientes pelo CDR. O CDR é uma escala clínica que a gente vê o comprometimento dos pacientes. Então, quem tem o CDR de 0, ele não tem nenhum comprometimento, nem de julgamento, nem de memória, seria um declínio cognitivo leve, que você pega por avaliação neuropsicológica. E um CDR de 3 seriam pacientes muito comprometidos. E o que a gente vê é o seguinte, que quanto maior o comprometimento nesse paciente, maior a presença de sintomas
sintomas autísticos. Não estou dizendo que ele é autista. A presença de sintomas autísticos, tá? E quanto mais precoce o início dessa demência, também maior a prevalência de sintomas autísticos. A gente sabe que não tem medicação específica para autismo, tá? Então, na vida adulta, o que a gente vai fazer é tratar as comorbidades, que é a regra, não a exceção, né? Então, a intervenção farmacológica ela vai minimizar as alterações comportamentais e ou tratar as comorbidades psiquiátricas ou neurológicas, né? Então, a gente trata a irritabilidade, trata TDAH, trata comportamento perturbador, estereotipias, ansiedade, enfim. A gente tem que saber que o tratamento é individualizado, né? A gente sabe que o espectro é amplo e as pessoas elas vão ter comorbidades diferentes. A gente identifica o sintoma-alvo e vai acompanhar a mudança. Sempre excluir causas médicas comórbidas aí do comportamento e aí crianças, né? A gente sabe que as crianças elas são muito mais sensíveis à farmacoterapia e têm mais efeitos colaterais, tá? Quando você vai tratar aí crianças e adolescentes, é sempre importante alinhar a expectativa com os pais, né? Explicar as opções de tratamento, os riscos e benefícios, sempre começar com doses terapêuticas mínima, aumentando aí com o tempo e esperando o tempo aí da resposta terapêutica. O que os estudos mostram também? Que a adesão ao tratamento medicamentoso é sempre maior do que qualquer adesão a tratamento comportamental ou tratamento não farmacológico. Então, sempre importante explicar para o paciente o quão importante é o tratamento não farmacológico. Considere outra opção terapêutica quando não conseguir resposta esperada, considere aí o nível de evidência de cada medicação, explique aos responsáveis o tempo para iniciar, orientar quanto tempo será necessário e você vai reduzir somente no momento aí da retirada. Tão importante quanto orientar o que funciona é orientar o que não funciona. É muito importante aqui, dentro do autismo adulto, explicar aí o estigma, a desinformação, isso tudo é muito ruim para autista adulto, causa grande sofrimento, né? Existem muitos desafios no mercado de trabalho, a gente sabe que tem acesso limitado a serviços de saúde, tem barreiras na educação e formação, tem desafios aí na vida social e comunitária, né? O isolamento social, desafios na vida diária e autonomia.